Olá, vamos direto ao ponto hoje. Pense numa imagem poderosa. Uma frota naval americana bem significativa, posicionada ali na costa da Venezuela. A gente está falando de navios como destroyers com o sistema AGE, sabe? Um submarino nuclear, o grupo anfíbio SS Iwo Jima, pronto para desembarque, e uns 4.000 militares. É muita coisa. Então, neste Deep Dive, a gente vai investigar o que está por trás dessa demonstração de força e da relação, que já era tensa, né, entre os Estados Unidos do Trump e a Venezuela do Maduro. A nossa missão aqui, com base nas fontes que a gente analisou, é entender o que estava realmente em jogo. Oficialmente, a desculpa era o combate ao narcotráfico, mirando cartéis como o Cartel de Los Soles, que algumas fontes, é bom dizer, ligam a figuras do governo e o trem de Araguá. Mas, assim, será que era só isso mesmo? É aí, né, que a análise começa a ficar interessante, porque a composição da frota que você descreveu, com fuzileiros navais, um grupo anfíbio, bom, não é exatamente o padrão para interceptar a lancha de traficante. Essa tarefa geralmente fica mais para a guarda costeira, certo? Exato. E a presença de um submarino nuclear também acende um alerta, né? Aponta para algo além do combate às drogas. Os analistas que as fontes citam interpretam isso assim de forma bem clara, uma ferramenta de coerção geopolítica, uma espécie de pressão psicológica estratégica, sabe? Para mostrar a seriedade dos interesses americanos na região. Interesses que poderiam ser o que exatamente? As fontes falam algo? Falam sim. Alguns especialistas apontam diretamente para o acesso aos vastos recursos venezuelanos. Petróleo, claro, mas também minérios raros. Entendi. E... caracas, como reagiu a essa pressão toda, essa frota na porta de casa? Teve uma resposta militar à altura? Maduro chegou a falar em mobilizar milhões, né? Sim, ele anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Essa foi a resposta pública, com uma retórica bem forte de defesa da soberania. Só que as fontes que a gente analisou trazem um contraponto importante sobre a capacidade real dessa milícia. A maioria seria composta por civis com treinamento ilimitado, armamento leve, tipo fuzis. Então não são 4,5 milhões de soldados prontos para a guerra. Exato. A estimativa mais realista para a Milícia Nacional Bolivariana, a parte treinada mesmo, ficaria em torno de 220 mil pessoas. Se você compara isso com o poder de fogo da frota americana que estava ali, bom, parece mais uma demonstração para consumo interno, sabe? Propaganda, do que uma ameaça militar real e equilibrada. Muda a perspectiva, né? E essa tensão não ficou só nos navios. As fontes destacam muito a estratégia de pressão máxima com as sanções econômicas. Como é que isso funcionou na prática? Deu resultado? Olha, as sanções do primeiro mandato do Trump foram de fato as mais duras. Incluíram um embargo pesado ao petróleo venezuelano. O objetivo, claro, era estrangular economicamente o governo Maduro. Mas as fontes apontam um resultado complexo, quase um efeito bumerangue. Como assim bumerangue? Porque, claro, o comércio bilateral despencou, prejudicou a Venezuela, mas, por outro lado, também afetou setores nos próprios Estados Unidos. Refinarias no Texas, na Louisiana, que eram adaptadas para processar justamente o petróleo pesado venezuelano, sabe? Elas sofreram com isso. Entendi. E teve outra consequência, talvez inesperada, que as fontes mencionam, né? Sobre os parceiros da Venezuela. Exatamente. Essa pressão acabou, de certa forma, empurrando a Venezuela para buscar intensificar laços com outros países. China, Rússia, até vizinhos como a Colômbia em certos momentos, Turquia. Então a tentativa de isolar acabou diversificando as opções de Maduro. Pois é, e isso, se você pensar a longo prazo, pode até acabar reduzindo a influência de Washington na região. É uma daquelas consequências não intencionais de políticas de pressão máxima. Mostra como é complexo. E falando em outros atores, a Rússia não ficou só assistindo essa movimentação americana toda, certo? De forma alguma, a Rússia reagiu bem diretamente. Anunciou seus próprios exercícios militares no Caribe. No Caribe, perto dos Estados Unidos. Exatamente. E com paradas planejadas em Cuba e na própria Venezuela. Isso, claro, elevou a tensão. Transformou o que era uma disputa mais bilateral num palco de rivalidade entre grandes potências, com ecos
bem claros da Guerra Fria, né? Mostra como a Venezuela se encaixa num jogo geopolítico bem maior. Faz todo sentido. E pensando no futuro, num possível retorno de Trump à presidência, o que as fontes que a gente viu sugerem. Que caminho essa relação pode tomar? É mais pressão? Basicamente, as fontes delineiam 2 cenários principais. Um é, sim, o aprofundamento dessa política de linha dura. Talvez com um gabinete ainda mais assertivo, quem sabe até aumentando a recompensa pela captura de Maduro. Existe até uma proposta de lei, a Stop Maduro, que fala em 100 milhões de dólares. 100 milhões? Uau! E qual seria o outro cenário? O outro cenário leva em conta a natureza mais transacional do Trump. Poderia haver, talvez, negociações mais pragmáticas, pontuais, talvez em áreas de interesse mútuo, como controle de imigração, ou até negócios específicos, quem sabe. Menos ideológico, mais focado em acordos pontuais. E aqui tem uma das surpresas que as fontes destacam bastante: a própria postura do Nicolás Maduro, recentemente. O que ele fez? Ele sinalizou publicamente que estaria disposto a um novo começo, a ter relações ganha-ganha com Washington. Chegou até a desejar sorte a Trump. Sério? Desejou sorte a Trump? Sim. Isso pode ser lido como um movimento de realismo político, né? Uma tentativa, talvez, de se antecipar, de mitigar futuras sanções, buscar alguma brecha para negociar. É uma mudança de tom interessante. Então, pra gente amarrar tudo, aquela operação naval enorme, os navios, o submarino, foi bem mais do que uma simples ação antidrogas. Funcionou como uma peça bem visível num tabuleiro geopolítico muito complexo. Envolveu pressão econômica, que teve resultados, assim, ambíguos. Exato. Respostas de Caracas que foram mais retóricas do que efetivas militarmente, e a entrada de outras potências globais como a Rússia, complicando ainda mais o cenário. Pois é. E isso tudo, baseado no que a gente leu, nos deixa com uma reflexão importante, né? Em meio a essas táticas todas de pressão máxima, sanções que têm efeitos colaterais inesperados e até acenos diplomáticos surpreendentes, como é que a gente define um resultado positivo nessa história toda? E talvez o mais crucial, positivo para quem? Principalmente quando a gente lembra do impacto humanitário que persiste sobre a população venezuelana, que está ali no centro dessa disputa geopolítica toda. É algo para se pensar.